Glória a Deus. Maravilha, irmãos. Deus fiel. Eu posso dizer para os irmãos que todos os cultos são especiais. Cada momento de celebrar o Senhor, de receber a sua palavra, não é? De estar na sua casa de oração, é sempre um momento único, porque existem outros cultos, mas nenhum culto será exatamente igual ao outro, nenhum. Então a gente precisa estar acordado, espiritualmente acordado, fisicamente também, não é? Para poder, se estiver dormindo, não vai receber aquilo que o Senhor tem para falar, não é? Então, estejamos acordados, recebendo a palavra, pedindo ao Senhor que dê o discernimento da palavra, para que a gente possa aplicar essa palavra à nossa vida, não é verdade? Porque esse é o propósito do Senhor. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que a vontade do Deus eterno é boa, agradável e perfeita. Ele tem planos para a nossa vida, planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro, uma esperança que é viva, uma esperança que nunca morre, mas a esperança que já venceu a morte, a esperança que está agora assentada à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercedendo por nós. É bom pensar nisso, irmãos, é bom pensar nessas coisas assim que são tão simples, mas a gente vê como Deus nos ama, como Ele cuida da gente, não é? Ele cuida da gente, nos mínimos detalhes, diante das lutas, diante das aflições, Ele está sempre presente, Ele está sempre determinado a nos dar do seu melhor. Olha bem, o melhor de Deus, o melhor de Deus. Cada resposta do Senhor é a melhor resposta, mesmo quando a resposta do Senhor não é aquela resposta que gostaríamos de receber. Então vamos estar conscientizados de que o Senhor só nos dá o melhor, amém? Então, texto que eu separei para a nossa mensagem nesta bela manhã de domingo, de escola bíblica dominical, não é? Está no livro de Tiago, Tiago no capítulo 4, quero fazer a leitura dos versículos de 4 a 10, Tiago capítulo 4, versículos de 4 a 10. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme, todavia Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós, que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai. Que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Ô, irmão, esse texto é bom demais. Eu gosto da Bíblia toda. Eu gosto até da capa da Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Deus fala conosco. Então, quando a gente olha assim, da primeira vez, você pode até tomar um susto, né? Mas que coisa! Isso é coisa que o Senhor diga para a gente, logo hoje, numa manhã de domingo tão bonita, não é? Quando nós estaremos lançando daqui a pouco, Somos Um, falando sobre um momento muito especial na vida da igreja. Mas olha, irmãos, nós vivemos em um mundo que valoriza a autossuficiência e o orgulho, mas Tiago nos lembra que amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O chamado de Tiago é para uma vida de humildade,
reconhecendo a nossa necessidade de Deus e abandonando os valores mundanos. Então esse texto nos mostra o caminho para a verdadeira exaltação, humilhação diante de Deus. Amizade com o mundo não faz referência às pessoas, mas o sistema do mundo, o sistema corrupto, o sistema que tem todos os seus princípios, meio e fim, contrários aos princípios estabelecidos por Deus para a nossa vida. Deus tem o melhor. Suas promessas são para hoje, amanhã, depois, para o próximo ano, para o ano seguinte e eternamente. É por isso que o Senhor diz assim: todas as coisas hão de passar, mas a minha palavra nunca. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus nunca vai passar. Ela vai permanecer sempre a mesma, com o mesmo poder. A Bíblia diz exatamente o que está escrito. O Espírito Santo fala conosco. Ele age em nosso viver. Ele intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. E como se isso não fosse suficiente, Jesus Cristo, Deus o Filho, assentado à direita de Deus o Pai, intercede por nós em todo o tempo. Já imaginou isso? E se o Senhor não intercedesse por nós, hein? É mesmo, misericórdia. Deus Espírito Santo e Deus o Filho intercedem por nós. E as lutas são do jeito que são. Mas o Jesus, ele nos faz lembrar naquela oração que ele fez o Pai: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então, ele está dizendo que nós não somos do mundo. Então o sistema do mundo não pode ser prático na nossa vida. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não podemos aceitar tudo aquilo que o mundo tem como normal, como natural, mas que são contrários à vontade do Senhor. O Senhor nos mostra, e Ele usa Tiago para isso, que a amizade com o mundo, sistema do mundo, nos afasta de Deus. Por quê? Porque Deus exige de cada um dos seus filhos fidelidade exclusiva. E aí o texto que está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, Jesus Cristo nos adverte: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, se em nossos corações há espaço para os valores e desejos do mundo, nós precisamos rever nossas prioridades. Agora, é preciso ressaltar que o Senhor não é contrário à riqueza. Não. Ele é contrário àquilo que nós colocamos como primeiro lugar na nossa vida. Tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, que não seja o Senhor, é idolatria. O Senhor quer que sejamos prósperos, sim, financeiramente também, sim. Por isso que Ele diz para ser fiel nos dízimos e nas ofertas. É por isso que Ele afirma que quando somos fiéis nos dízimos, Ele repreende o devorador. O dízimo é para o dia, o dízimo também é para o dia de hoje, para os dias de hoje. Então Ele faz o quê? Ele quer que sejamos prósperos. Para quê? Para que vivamos bem, para que possamos dar o melhor para a nossa família, para que possamos sustentar o seu trabalho, porque somos nós que sustentamos. Nós não recebemos dinheiro de lugar nenhum, nem aceitamos. Eu me lembro que há alguns anos nós recebemos uma doação de um terreno, um determinado lugar, um lugar nobre. Recebemos da prefeitura. Eu disse: não, isso não pode não, peraí. A gente tem que dar, a gente receber, não. A gente tem que sacrificar e comprar um lugar. A gente não tinha não ainda, viu, isso aqui. E aí foi feita uma carta agradecendo e devolvendo.
porque nós não queremos compromisso político partidário. Nós temos compromisso com o Senhor, compromisso com a nossa pátria, de fazer o melhor dentro daquilo que é de nossa competência. Agora eu faço uma pergunta e, como sempre, você vai responder na sua mente, no seu coração: a quem estamos sendo leais? A quem estamos sendo leais? A vida com Cristo exige total dedicação a Deus. Quando eu estou dizendo total dedicação a Deus, eu não estou dizendo dedicação exclusiva. Eu me lembro que no início do ministério, estava havendo uma mudança no estatuto, fizemos algumas mudanças durante esses 31 anos, várias mudanças, e uma das mudanças de uma proposta foi assim, que o pastor líder tinha que ser tempo integral e dedicação exclusiva. Eu disse, então eu já estou entregando o ministério agora, porque eu tenho o meu escritório, sou sustentado lá pelo escritório, então eu não tenho como condição de ficar assim. Aí eles mudaram isso, e com o tempo o Senhor me tirou do escritório e deixou só na igreja, como eu estou hoje. Então a minha dedicação é exclusiva. Mas acontece, irmãos, que o tempo vai passando, então coisas novas vão surgindo. O que não muda é a palavra, mas é preciso ter a mente aberta. Eu digo para vocês, confesso que algumas coisas realmente, elas foram difíceis, têm sido difíceis, mas graças a Deus que o Senhor levantou Murilo, pastor Murilo, meu filho amado. Então muita coisa já tem passado para ele. Por quê? Tem alguma coisa aí, né? O microfone aí aberto. É aqui? Glória a Deus. Pensei que era a caixa ali, estava pra. Aí teria que ser um baterista invisível. Bom, eu tenho que ter um negócio aqui, porque eu saio, aí eu perco o fio da meada. Agora, irmãos, Deus nos ama com zelo e deseja que a nossa fidelidade seja completa. Temos que ser fiéis a Deus. Se você não é fiel a Deus, você não tem como ser fiel no seu casamento, fiel nos relacionamentos de amizade, de companheirismo. Ele não tolera que dividamos nosso afeto com o mundo. O Espírito Santo que habita em nós que estamos em Cristo, é bom lembrar sempre disso, é um sinal do compromisso exclusivo que devemos ter com Deus. Então, o que é que nós temos que fazer? Eu digo para você, examine o seu coração. Eu falo para mim, Múcio, examine o seu coração. Examine o seu coração em todo o tempo. Não se entristeça, porque nem tudo vai sair exatamente como você planejou, mas vai sair exatamente como o Senhor tem planejado. Aleluia. O Espírito Santo tem ciúmes porque Ele nos quer inteiramente para Deus. Então, temos dado o nosso coração completamente a Ele, ou estamos divididos? Ô pastor, quer dizer que o meu coração tem que ser integralmente para o Senhor? Não tem nenhum lugarzinho para eu amar o meu cônjuge? Que é isso? Estou falando integralmente ao Senhor. Amar o seu cônjuge, sim. Amar os seus filhos, amar os irmãos, amar a sua igreja, amar a sua própria vida, no sentido de obrigado, Senhor, porque eu pude abrir os olhos nessa manhã, me levantar e estar aqui, quando tantos estão em casa ou nos hospitais, impedidos de sair para te louvar. Agora, meu irmão, minha irmã, a verdadeira vitória espiritual começa com a submissão e a resistência ao inimigo. Submissão a Deus e resistência ao inimigo. A humildade é a chave para recebermos a graça de Deus. Aí eu reconheço que sou pecador, eu errei, eu pequei. Aí eu quero ter a Jesus como meu Senhor e meu Salvador.
Eu me humilho diante da presença do Senhor, pedindo perdão a Ele, tomando posse da palavra que diz que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Enquanto o orgulho nos afasta de Deus, a humildade abre as portas para a graça abundante. Agora escute, Deus resiste aos que se exaltam, mas exalta os que se humilham. Então nós precisamos avaliar onde temos sido orgulhosos e autossuficientes. Devemos nos arrepender e buscar a humildade para experimentar essa graça tremenda e maravilhosa que é a graça de Deus. A submissão a Deus é o primeiro passo para resistir ao diabo. Primeiro passo para resistir ao diabo, submissão a Deus. Mas pastor, a palavra fala que é para ser submisso ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Deus é trino e uno. Trino e uno. O Espírito Santo é Deus. Mas é Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Pastor, então está errado dizer que Cristo habita em mim? Não. Ele é trino, mas a ação na nossa vida é a ação do Espírito Santo. Ele é o Consolador que o Pai enviou a pedido do Filho. Foi a promessa do Senhor Jesus. Está lá em João 14. E se eu voltar ao Pai, rogarei para que Ele mande um Consolador que fique com vocês para sempre. Aleluia. Não podemos vencer o inimigo se não estivermos sob a autoridade de Deus. Então, quando nos submetemos, recebemos o poder de resistir às tentações e ataques do inimigo. Jesus foi tentado em tudo. O inimigo teve a ousadia de lançar a tentação sobre Jesus, imagine conosco. Mas há uma grande diferença. Porque em Cristo nós passamos a ser habitação do Espírito Santo. E eu tenho dito aos irmãos que não é necessário, não é preciso somente permitir o agir, mas aceitar o agir. Não é suficiente, perdão, a palavra é essa. Tem que permitir e aceitar o agir. Agora eu quero lembrar para você de um texto que é bem conhecido. Provérbios capítulo 4, versículos 43 a 47. Acima de tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia a maldade da tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Olha, eita, perversidade dos lábios. A gente precisa ter muito cuidado com as palavras. Que teus olhos estejam sempre voltados para a frente e o teu olhar seja direto. Observa por onde andas e todos os teus caminhos serão seguros. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Desvia os teus passos do mal. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Então a resistência ao diabo começa com o coração submisso a Deus. Mais uma pergunta. Que áreas da sua vida precisam ser entregues à autoridade de Deus? Submeta tudo a Ele e experimente a vitória. A promessa de Deus é clara, igreja. Quando nos aproximamos dEle com sinceridade, Ele nos acolhe. O arrependimento genuíno e a pureza de coração são os primeiros passos para nos achegarmos a Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Não adianta levantar as mãos, cantar, pular, falar em línguas, fazer e acontecer, se o coração não estiver voltado para o Senhor, se não estiver sendo verdadeiro com o Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Tiago nos chama ao arrependimento profundo. Então não é apenas uma mudança exterior, mas uma transformação interior. Então nós somos convocados a deixar a prática do pecado. Somos chamados para viver para o louvor da glória de Deus. Aleluia! Então, igreja, precisamos rever nossas atitudes em relação ao pecado. Quando foi a última vez que lamentamos verdadeiramente por nossos pecados? Em Cristo, Deus opera um arrependimento sincero em cada um de nós. A humilhação diante de Deus é o caminho para a exaltação. Então, quando reconhecemos nossa total dependência dEle, Ele nos levanta e nos coloca em lugares de honra, não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade dEle. Estamos prontos para nos humilhar completamente diante de Deus? Ele promete que, se o fizermos, seremos exaltados em seu tempo e de acordo com a sua vontade. Na prática, nós precisamos pensar, analisar, antes de falar, antes de agir. Eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que falo. Porque foi, não foi, estou falando o que não deveria. E aí? Eu sei que você deseja ter uma vida plena na presença do Senhor. Então, que verdadeiramente estejamos vivendo por fé. Vamos deixar de analisar as pessoas. Eu olho, já sei se presta ou se não presta. Meu Deus. Se é fiel ou não. Meu Deus. Tem misericórdia. Eu me lembrei agora de um negócio lá no colégio, né? A mente da gente, não sei, a sua também faz isso, a gente dá dá uma voada assim longe, vai e volta. Eu me lembrei que já no científico, eu e a Damares, a gente já namorava. Aí foram perguntar para ela, o seu namorado sorri? Claro que eu sorria muito, e principalmente para ela. Porque meu pai disse assim, olha, o homem não vive sorrindo não, viu? É uma criação de antes, e ele deu o melhor para a gente. E todos os filhos estamos em Cristo, que a semente foi plantada lá atrás. E eu sei que você está plantando a semente também na vida dos seus filhos. O nosso texto básico lá de Tiago, capítulo 4, versículos de 4 a 10, é um chamado muito claro para abandonarmos o orgulho, abandonarmos o apego ao mundo e nos entregarmos completamente a Deus. Quando nos submetemos a Ele, quando nos submetemos a Deus, resistimos ao diabo, purificamos nossas vidas e nos humilhamos, experimentando a verdadeira exaltação e graça de Deus. Então eu encerro dizendo, examine hoje as áreas de sua vida onde o orgulho e a autossuficiência ou o apego ao mundo
podem ter dominado. Deus está chamando você para se submeter e humilhar-se diante dele. Esse é o propósito divino para com cada um dos seus filhos: humilhação e submissão a Deus. Compromisso de fidelidade que temos com Cristo deve ser renovado a cada instante. E esteja certo, não tenha nenhuma dúvida de que o Senhor continuará nos abençoando. As suas promessas continuam válidas. As promessas de Deus não têm prazo de validade, porque há promessas dele para aqui e para lá, na Nova Jerusalém Celestial. Que estejamos de posse dessa palavra, que estejamos verdadeiramente determinados a viver para o louvor da glória de Deus. Que tudo aquilo que venhamos a falar e a fazer seja para o louvor e para a glória de Deus. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de ministrar a Tua palavra. Que essa palavra tenha encontrado lugar em cada mente, em cada coração, e que haja permissão e aceitação do livre agir do Teu Santo Espírito. No nome de Jesus, amém. Fiquemos de pé, equipe do louvor. Se eu me humilhar diante